Boa tarde, gente. Hoje a gente vai para a nossa 11ª aula de teatro, aqui é a Mayra Galvão. Vamos começar com o nosso tradicional abraço virtual. Uma das coisas mais próximas que a gente pode dar em alguém é um abraço. Sente o cheiro da pessoa, a respiração ofegante. Às vezes uma respiração mais suave, às vezes uma mais forte. Sente se a pessoa está tensa, se a pessoa está mais relaxada. Todas essas observações, que parte do corpo da pessoa toca na gente, que parte da pessoa toca no outro, da gente toca nos outros, tudo isso também faz parte do teatro, essa observação de que parte do corpo está tocando. Ah, mas por que eu tenho que pensar isso, professora? Tudo isso auxilia na nossa sensibilidade e na nossa compreensão do sentimento do personagem naquela hora. Então, se o personagem não gosta de outro personagem e sem querer eles se tocaram em algum momento, que seja a mão ou um braço, qual é a reação que a pessoa vai esboçar, que o personagem vai esboçar? Então, o toque é algo muito relevante cenicamente falando. O toque físico e o toque não físico. O que é o toque não físico? É quando a gente olha, a pessoa olha pra gente e existe uma reação de um para o outro. Pode ser uma reação de algo feliz, de algo triste, de algo nervoso, de uma raiva contida, mas é quando a gente olha, eu senti alguma coisa aqui e virei para lá. Ou quando a gente olha, é um outro sentimento. Quando a gente olha, eu tô tocando a pessoa através do meu olhar, seja um olhar mais forte. Não tirei o óculos agora para experimentar, para ver se a gente consegue ver as diferenças de olhares com o óculos. Se não der certo, da próxima vez eu tiro na hora de mostrar, como eu tenho feito sempre. Mas assim, os toques, muitas vezes a gente toca alguém ou através da palavra, ou através do corpo, ou através do olhar e do sentimento. Às vezes, até sem olhar alguém que está do nosso lado, existe um tipo de toque, que não é um toque físico. Vou dar um exemplo. Na vida real isso acontece. Se a gente está numa recepção de dentista, vai ser atendido. A gente está lá sozinho, não conhece quem está do nosso lado. Tem várias pessoas do nosso lado, criança, adulto, pessoas de mais idade, várias pessoas. E a gente não conhece, a gente está lá na nossa. A gente sente as pessoas. Por isso que às vezes o celular, ele tem várias coisas positivas, a internet, mas também tem vários pontos que para o trabalho do ator não são tão positivos. Que é, se você está ali entretido no celular, você não vai tomar atenção ao que está acontecendo à sua volta. Mas se você deixa o celular um pouquinho de lado, sente. Com certeza vai ter alguém que tá louca para fazer uma amizade ali na recepção. Vai ter aquela pessoa que você olha e a pessoa vira e não quer nem pensar em olhar para a cara de ninguém. E não tô falando do tempo do coronavírus, de estar com máscara. Mas normalmente, independente do coronavírus, você tá numa sala de recepção, cada pessoa tá agindo e sentindo de uma forma. Às vezes a pessoa tá ofegante porque não tá se sentindo tão bem, às vezes a pessoa tá com sono, às vezes a pessoa tá fazendo hora ali e vai passar no médico, mas não tá com a cabeça em outro lugar. Cada pessoa tá de um jeito e às vezes sem olhar para a pessoa, a gente percebe qual é o sentimento que ela está. Tentem fazer esse exercício, às vezes na casa de vocês. É muito fácil, aliás, com os pais, com a família da gente, porque a gente já conhece eles.
Então, sabe aquela coisa que mãe costuma falar? Não precisa nem abrir a boca que eu já sei o que você tá sentindo. Ou eu tenho mania, quando eu entro em casa, às vezes eu tô cheia de problemas de trabalho, alguma coisa na cabeça. Não que vocês me deem trabalho, imagina, vocês são fofos. Só que não, às vezes dão trabalho também. Mas quando a gente tem qualquer problema, eu chego meio tensa em casa, eu mal entrei, a minha mãe já fala: "O que aconteceu?" Tipo, ela não me dá tempo de respirar, às vezes. Ela, o que aconteceu? Ela já sente que eu tô diferente. Eu só dei esse exemplo para falar que às vezes você tá em casa com pessoas que você conhece, que são pessoas da sua vida, amigos, namorados, irmãos, né, os menores, irmãos, pai, mãe. Vocês estão olhando a televisão ou estão almoçando e você sente que a pessoa não tá de bom humor naquele dia. Ou o contrário, você sente que a pessoa acordou a toda, tá super animada, super empolgada. Você percebe através do jeito da pessoa. Você olha, vê como ela tá olhando, como ela tá respirando, como ela tá sentada, o corpo fala muito. Então, às vezes, o jeito, ela não abriu a boca, você já sabe que ela não tá bem aquele dia, ou que ela tá muito bem, ou que ela tá apaixonada. Você percebe, sem a pessoa falar. Às vezes você precisa olhar a pessoa. Às vezes você não precisa nem olhar. Você tá sentado vendo televisão, uma pessoa que normalmente é super expansiva, tá quieta vendo a televisão. Essa pessoa está pensativa, está refletindo sobre alguma coisa, está pensando ou está triste, ou está preocupada com alguma conta, alguma coisa que tem que ser feita. Então, assim, uma pessoa quieta, por exemplo, ela tem vários pensamentos, sentimentos, objetivos. Não é porque ela está quieta que ela está calada, sabe? Não é porque ela está quieta, sem falar nada, que ela não está dizendo algo. Muitas vezes a gente já até conversou sobre isso aqui, a pessoa fala uma coisa e está sentindo outra. E às vezes ela está quieta e você está entendendo tudo. Talvez vocês tenham, espero que tenham, aliás, aquela amiga, no caso das meninas, às vezes o menino, aqueles amigos, e às vezes é uma menina que tem um melhor amigo, ou um menino que tem uma melhor amiga, independente se é homem ou mulher. Às vezes você tem aquele melhor amigo que você tá no mesmo ambiente que ele e ele sabe o que você tá achando de determinada aula, o que você tá achando de determinada festa, o que você tá achando de determinada pessoa, porque vocês conhecem tanto que não precisa nem falar. Vocês sentem. Existe um toque, eu imagino assim, um toque emocional entre as pessoas. Esse toque, tanto ele pode existir quando você já conhece há muito tempo a pessoa, isso é mais comum, e às vezes você acabou de conhecer a pessoa e sente e percebe o que a pessoa está sentindo, percebe o que a pessoa está pensando, e você acabou de conhecer. Às vezes a sua sensibilidade está aberta para a sensibilidade daquela pessoa. Então você mal olhou para ela e já sabe se ela tá bem, se ela não tá bem, se ela precisa de alguma coisa. Então às vezes isso vem pela respiração, vem pelo olhar, vem pela postura física da pessoa, pelo movimento, um movimento mais rápido, um movimento mais lento. Tudo isso tem um significado em cena. Então, sempre que vocês forem fazer um personagem, vocês têm que prestar atenção. Esse movimento é mais rápido? O personagem, ele não é a mesma coisa do começo ao fim da peça. Assim como eu acordo de um jeito, vou dormir de outro. Várias coisas acontecem durante o dia. Às vezes eu dormi parecida, mas assim, cada caso é um caso, cada dia é um dia e cada peça é uma peça. Mas geralmente o personagem, ele entrou apressado, ansioso, e no meio da situação fica calmo, fica tranquilo, ou ele entrou apressado, ansioso, no meio da situação fica mais nervoso e aquilo vai num crescente. Então as emoções, os sentimentos que a gente tem, eles não devem ser forçados no nosso trabalho cênico.
seja em televisão, cinema, teatro. A gente não deve forçar, a gente deve observar, tanto observar visualmente, mas observar internamente, tanto a nós mesmos como aos outros personagens, aos outros atores. O mesmo ator que contracena com você, um dia ele às vezes fala uma frase de um jeito, no dia seguinte ele fala de outro. Então, se ele está falando diferente, você não pode responder sempre do mesmo jeito. Ué, uma pessoa fala um pouco mais animada algum dia, um pouquinho menos animada hoje, eu tenho que mudar a minha interpretação. Não é que eu vou mudar o meu personagem, eu vou fazer ele completamente diferente, não é isso. Mas conforme você ouve uma fala, você responde de acordo com aquilo que está sendo transmitido para você naquele momento. Então você tem que prestar muita atenção, por isso que eu falo, concentração, atenção. Estar atento ao que está acontecendo na cena. Se você está atento, você até resolve eventuais problemas. Ou você cria junto com seu amigo. Um dia seu amigo em cena fez uma fala de uma maneira mais forte do que doce. E você recebeu aquilo de uma forma diferente. Você vai seguir o fluxo do seu amigo. Você vai responder teu personagem como ele reagiria diante da fala que foi falada pelo outro personagem de uma outra forma. Ah, se ele falou mais forte, eu que vou pegar um pouco mais doce? Ou eu vou ser tão forte quanto? O que é melhor pro objetivo do meu personagem e pro objetivo da peça? Então eu sigo um pouco o fluxo do que está vindo para mim, dentro do que o meu personagem é, dentro do que eu estudei que ele é, na gênese que a gente já conversou, na história de vida dele, na história das relações dele com os outros personagens, e a partir disso eu respondo de uma forma ou de outra em cena. Isso se dá falando, se dá através do silêncio, aquele personagem que chegou e só. E aí, como eu vou receber esse olhar? Talvez eu receba ou talvez, dependendo da personagem que eu estou estudando e que eu estou fazendo, eu receba depende do personagem, depende da gênese, que é aquela história toda de quem é esse personagem, do começo até a peça, de acordo com a situação, com os objetivos do personagem na cena e na peça. Então você tem que ter muito claro quais são os objetivos do personagem na peça, qual é o objetivo do personagem na cena, qual é o sentimento do personagem na cena, quais são os pensamentos do personagem na cena, para quando acontecer esse toque emocional ou um toque físico que eventualmente tenha, você vai reagir diferente. Se você dá um abraço em cena, um dia esse abraço é mais fraterno, tem um dia que esse abraço é mais forte. Sinta o que está sendo proposto para você. Sinta o abraço do outro. Não faça a peça pensando somente no teu personagem, em você como ator, como atriz. Seja generoso. Observe verdadeiramente o seu colega de cena. Muitas vezes, o que você observa nele cenicamente como personagem vai amadurecer ainda mais o seu próprio personagem e a sua relação com os outros personagens da peça e com a própria peça. Então observe com carinho. Em cena é muito importante observar com carinho cada toque. Seja um toque para dar um tapa no outro em cena, seja um toque emocional, que é esse que não tem o corpo junto do outro, seja o toque
o toque de pensamentos que tem uma conexão. Que tipos de toques existem numa cena? E que tipo de toques você pode experienciar numa cena dramatúrgica, que é uma cena teatral normalmente. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso e queria também que vocês, quem for possível, eu mando para vocês depois por escrito o nome do Tennessee Williams, que foi um grande autor, que foi um dos maiores autores da história do teatro brasileiro. Deem uma pesquisada e quem puder e tiver acesso, veja alguma cena de filmes que tenham sido inspirados em peças do Tennessee Williams. Eu vou mandar isso para vocês, mas de qualquer forma, de cara eu falo que tem uma peça dele, Um Bonde Chamado Desejo, que o Marlon Brando, que é um dos maiores atores da história do cinema, que ele fez no cinema Uma Rua Chamada Pecado. Marlon Brando, Vivian Leigh, que é uma peça extraordinária e o filme é maravilhoso e os atores fazem interpretações extraordinárias e que são cheios, repletos de toques, toques físicos e toques emocionais. Pensem sobre isso. Até a próxima. Que Deus proteja vocês, proteja a vida da família de vocês, que esse vírus vá logo embora e nos deixe em paz, bem e juntos. Até mais.